Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan Marangoni e estamos aqui na terceira temporada do programa Cena. Lembrando, gente, que este programa aqui, ele está dentro do nosso projeto do Fomento à Dança da cidade de São Paulo, né? Dentro do projeto Sapiens. E hoje, nesse episódio aqui desta live, a gente recebe a Mariana Muniz. Hello! Oi. Que eu queria agradecer muito, tanto pelo espaço, tanto pela disponibilidade de estar aqui com a gente, viu, Mari? Obrigada, eu. Aqui, gente, a Mariana Muniz, eu vou falar brevemente, em 2 linhas, quem é a Mariana. Artista da dança e teatro que ganhou o mundo com o seu olhar e hoje vai compartilhar um pouquinho com a gente a sua história. Mari, a gente vai começar com o nosso primeiro quadro, que é o Eu Nunca da Dança. Ok. Tá bom? Tá. Então você que tá aí, gente, lembrando, tá? Pega já o seu copo, separa o seu drink e aí vai funcionar assim. Se você já fez, você toma um gole. Se você não fez, não precisa tomar, ok? Tô ilustrando. Maravilhoso. Vamos lá. Primeiro, Mari, Fala. eu nunca dei aula de dança. Nossa. Perdeu a conta já, né? Nossa, eu comecei muito cedo. Você começou com quantos anos? Quando eu me formei, eu tinha 17, tinha acabado de fazer 17 anos. Caramba. Então, desde os 17 até há 4 meses atrás, eu tenho 64, né? Então, 5 meses atrás, 6 meses atrás. Então, eu nunca praticamente parei de dar aula, né? Tem pequenos intervalos só. E sempre, em todos os projetos, sempre teve espaço de contrapartida com aulas. Mesmo viajando, tudo, eu sempre dei aula. Sempre compartilhei a experiência da cena através das aulas. Nossa, muito bom, maravilhoso. E deixa eu te perguntar uma coisa. Eu nunca dei uma crise de riso em cena. Não, eu nunca dei uma crise de riso em cena, porque, justamente, eu lembraria, você já deu. Por quê? Porque eu lembraria, porque como eu também faço teatro, e no teatro a gente é dado a ter muita crise de riso, assim, né? Conversando sobre as cenas é mais plausível ter um acesso de riso numa cena de teatro do que numa de dança, certo? Sim. Eu nunca tive, não lembro disso. Eu já tive no teatro, tava fazendo Romeu e Julieta, de Shakespeare, e eu fazia o Romeu. E aí tinha... Enfim, morria alguém, e aí eu fui lá socorrer a pessoa, fazendo uma cena dramática, aí tinha o ator pegou e falou assim, tava lá morrendo, fingindo que tava morrendo lá, e ele falou assim, filha da puta, meu, e eu ali chorando. Teve que segurar pra não cair na gargalhada. Mas eu entrei na coxinha, dei muita risada, chorei de verdade, e depois voltei. Bom, próxima, eu nunca passei por uma situação inusitada em uma intervenção, performance ou apresentação urbana. Impossível não ter acontecido nada, né? Mas teve uma que me marcou bastante, que foi lá naquela rua do Sesc Pompeia. Eu fazia uma andarilha que tinha o rosto coberto pelos cabelos. E em determinado momento eu levantava o cabelo e aparecia meu rosto, que a ideia era ficar incógnita até esse momento. Esse era um momento importante, um momento de levantar. E na hora que eu levantei, uma criança falou, ih, papai, ela é velha! Eu falei, que bom, que coisa legal! Porque eu vinha na cena com muita vitalidade, claro, porque era dança e teatro, e era muito intenso tudo, era várias poesias e tal, e em movimento.
Então, acho que ficou muito forte para ela que aquela pessoa que tinha o contraponto. Sim. E foi muito inusitado. Quase que eu caí na gargalhada, mas eu não caí na gargalhada. Segurei a onda, porque também tinha todo um roteiro lá que eu tinha que seguir, né? Nossa, mas foi é totalmente muito bom, inusitado, eu nunca esqueci disso. E mais porque eu tinha o quê? 40 e poucos anos, já era velha, muito velha para ela. E eu lembrei que quando eu era pequena, eu pensava, com 40 anos eu vou estar muito velha. Uhum. Que deve ser o que ela pensa, né? Sim. Eu pensava quando falou isso. Nossa, mas foi muito boa essa situação, gente. Próxima. Eu nunca dancei no exterior. O modo de dançar no exterior é diferente, porque eu já saí 2 vezes, né? Uhum. E a maioria quer dizer, para estudar, sempre para estudar. Sim. Mas eu fiz performances independentes. Eu fiz de tudo um pouco no exterior, viu? Quer dizer, quando fui para os Estados Unidos eu fiz só aula, tanta aula que quando eu chegava no hotel onde eu estava hospedada, porque era um grupo gigante, né? Sim. Eu fui com muita gente, tinha 20 e poucos anos, 21, talvez. E eu ficava tão acabada fisicamente que eu entrava dentro da banheira e eu não queria sair de lá de dentro, porque todas as articulações, todos os meus tendões, músculos, meus nervos, tudo doía, entendeu? Aliás, doía porque tinha nervo, né? Então, era muito terrível. Agora, quando eu fui para a França, não. Porque aí eu fui para fazer estágio numa companhia. Uhum. E eu me encantei. Foi lá que eu me encantei com a questão da urbana, de fazer performance. E foi lá que eu experimentei um pouco esse lugar da performance na rua. Né? Nossa, importantíssimo. É fundamental. A gente vai falar um pouquinho. Isso determinou sobre caminho. Dentro desse processo, continuando no eu nunca fui questionada pelo meu potencial. Nunca fui questionada pelo... tudo que eu fui, né? Não, se você foi, você vai. Então, porque tem questão e questão, né? Uhum. Porque é muito, muito antigo esse movimento da questão da minha capacidade, porque eu era muito... porque não era nem a questão da capacidade, mas o potencial físico. Isso pega. Não, na dança é fundamental isso. Quer dizer, que hoje em dia é diferente. Uhum. Hoje em dia se tem mais outros canais para esteticamente se apresentar e ser validado, né? Sim. Então é diferente do meu começo, da minha época, né? Porque lá você tinha que ter um corpo de determinada maneira. Eu, quando fui entrar no Municipal do Rio de Janeiro, tinha que ser magra, tinha que ter peito de pé, coisa que eu não tinha, porque eu tive problema sempre desde pequena com os pés. Uhum. E inclusive dizia, você não pode dançar porque você tem um pé quase chato, praticamente chato. Eu sei bem disso. Meu pé, Então, eu não poderia dançar, né? Isso foi uma questão que pegou bastante. Não, total, né? Porque é a definição de que se eu vou fazer a escola do Municipal do Rio ou não. Sim. E eu não sei por que cargas d'água, como, não, eu sei por quê. Pela vontade, né? E pela fantasia, talvez. Uhum. Eu consegui driblar esse impedimento, né? Esse é o impedimento, acho que talvez mais forte, mais marcante que eu tive em relação à minha potência para me transformar em alguma coisa que não estava dada ainda. Uhum. Certo? Esse é o mais emblemático. Não vou falar outros, porque esse define um caminho, né? um rumo na vida, né? Sim. Porque por mais que eu tenha outras coisas agora que eu faça e que tenha descoberto, isso foi a raiz de tudo, né? Esse começo, né? Sim. E eu nunca esqueci uma sequência que eu montei Aqui e o elenco me salvou.
Que eu Que montei. você montou. Ah, Comigo isso acontece direto. Eu coreografo na quinta, segunda-feira, eu esqueci, o elenco já tá sabendo e tá falando. ai, que maravilha isso. vendo? Elenco É ter esse dedicado, suporte. É. Pois é, eu não Beijo, tive isso. gente. Esse eu não tive, porque o que eu lembro é uma vez que eu tive um branco, mas não fui eu que montei. Eu Foi fazia. alguém que montou por fora. Isso, eu fazia parte do corpo de baile jovem do Municipal do Rio. E a gente foi fazer um espetáculo era ao ar livre. Montaram um palco e tal. E eu lembro que eu fiz uma pirueta. E depois dessa pirueta, durante a pirueta, eu falava, e agora? Entendeu? E aí, claro, eu segui quem estava ali junto. Eu nem sei se eu não inventei alguma coisa, mas enfim, eu devo ter inventado. Porque eu não lembro de ter seguido ninguém, não. Mas aí isso me marcou muito, porque foi a primeira vez que eu tive um branco. Em cena, assim. Porque em cena é muito dramático, você ficar... Um segundo, ó, você quer ver? Ó, um segundo. É muito forte. Muito forte, pra quem... O que aconteceu? Se a pessoa não está pega fazendo um muito, né? personagem que tem problema... Tudo bem, agora se não, né? fica muito Mas é uma complicado. pausa dramática demais, né? Sim. E pra gente acabar esse quadro eu nunca recebi um prêmio. Graças. Ó, eu recebi vários, graças. Agora tenho uma noção mais justa do sentido, do significado de ser premiado. No começo não tinha, quando... Eu achava bom, achava uma alegria, mas não tinha noção dos desdobramentos que poderiam acontecer a partir disso. E hoje eu tenho mais noção disso. Muito bom, incrível. Eu agradeço muito. Mari, a gente vai para o nosso próximo quadro, que é o Qual é o Teu Job? A ideia é você falar um pouquinho o que você está produzindo e trabalhando atualmente. O que eu estou produzindo? Hoje eu tive ensaio de um curta-metragem que eu vou fazer semana que vem. Vou começar a gravar semana que vem. É uma personagem maravilhosa, porque a ideia de uma menina que está se formando em cinema na FAAP. E é uma costureira que aprende a ler e aprende, através da leitura, a se dar conta ou ir na direção do sentido de coletivo e também do sentido de respeito pelo trabalho, porque ela descobre num contrato que ela está fazendo hora extra e não está sendo remunerada. Só que ela nunca tinha, como ela não sabia ler, passou batido, né? E quando ela aprende a ler, é muito bonito isso, porque através da educação, que é um elogio da potência que tem a educação, de transformação do ser humano, né? Um pouco, todo artista tem um pouco tem bastante esse lugar dessa percepção da transformação que acontece quando você aprende e vai na direção do conhecimento, né? Então, eu estava ensaiando hoje, essa é uma coisa que eu vou fazer. Claro que estou com vários projetos em andamento. Alguns eu estava ensaiando, parei porque não tive suporte de edital nenhum ainda, mas tenho várias peças, na verdade são peças. Não, tem coisa de dança também. E tem coisa que eu vou inscrever também de dança-teatro, né? Dança nesse lugar de borrar fronteiras, né? De intersecção. Vamos ver. Então, mas o que eu estou fazendo agora, é ensaiando esse curta para poder começar a gravar semana que vem. Maravilhoso. Então, gente, a gente já sabe que acompanhando as redes da Mariana Muniz, a gente já consegue também acompanhar. Pode ser. Né? A gente já também consegue acompanhar essa agenda dela aí, que tem coisas boas para vir aí, hein? Se Deus quiser. Mari, vamos para o nosso próximo bloco, que é o Túnel do Tempo. A ideia é a gente revisitar em 3 passagens. Uma coisa que te marcou do passado, e aí você pode escolher qualquer coisa, tá? Pode ser artístico ou não.
uma coisa que te marca no teu presente e uma coisa que te marca pro teu futuro. Ou que você gostaria de pensar pro futuro. Então a gente vai começar pelo passado. Tem alguma coisa que te marca, assim, do seu passado? Eu já falei a história do pé, né? Essa é uma história do passado que me marcou e me marca até hoje. A outra é coisa mais negativa, tá? Primeiro. Jogar para tirar fora. Quando eu me formei no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, eu queria entrar na companhia do balé, que era uma companhia clássica. E eu sequer pude fazer o teste, porque olharam para o meu corpo e falaram que eu tinha a perna muito grossa, então eu não podia fazer o teste. E eu não pude fazer o teste. Gente, mas o destino me colocou em contato com Klaus Yangel. E o Klaus, quando ele era muito especial. Nossa, de uma sensibilidade assim, gigante. Gigante. E aí ele falou assim, Mariana, vem fazer parte do grupo Teatro do Movimento, eu dirijo junto com a Angel, você vai fazer o lugar de uma bailarina que ia sair, coreografia do Oscar Arraes, quer dizer, uma coisa assim também maravilhosa. E daí eu fui para a companhia deles. E isso determinou também um caminho para mim que me fez chegar em São Paulo, que foi Klaus que me trouxe para São Paulo. Então, esse é um acontecimento super, hiper marcante do meu passado que reverbera até hoje. Não faz muito tempo, junto com a Thalita Bretas, num projeto a gente trouxe a Angel Viana, a gente fez aqui nessa sala um encontro, foi maravilhoso. Então até hoje tem ressonância. Eu vou fazer, você parte de um mestrado, de uma pessoa que está fazendo mestrado na Faculdade de Angel, com colegas meus que estão orientando, né? Ex-colegas meus, né, que estão orientando. Então até hoje tem ressonância, nossa, muito forte. Então esse encontro com o Klaus Yangel e da forma que foi, né, pelo lado negativo, que gerou todo um leque de coisas maravilhosas. Inclusive está aqui hoje falando com você em São Paulo. Sim, verdade. Senão talvez não estivesse aqui, né? Porque eu me apaixonei por São Paulo. Então... Muito bom. E tem algo que te marca agora nesse teu presente enquanto artista? Tem. Vamos jogar o negativo primeiro para poder ver o desenrolar positivo. Porque assim, o ano de 2021, hoje estamos em 2022, né? Estamos em julho de 2022, no meio do ano, né? De 2022. No ano de 2021, eu fiz muitos trabalhos. Eu realizei muitos trabalhos. Quando tudo levava para o nada, parece que, não sei, o milagre aconteceu comigo, porque o final de 2020, primeiro tive que parar de dar aula presencial. Não que eu tivesse muitos alunos, porque dar aula sem projeto de edital, você sabe o que é. As pessoas não têm dinheiro para pagar. Então, não é que nem eu tivesse muito aluno, mas eu tive que parar o pouco que eu estava fazendo. Aí eu tive que aprender a entrar no Zoom. Eu falei, Zoom. Mas eu tive ajuda. Graças que eu tive ajuda, porque eu intuí, graças que a gente tem essa coisa desenvolvida como artista, todo mundo tem intuição. Mas às vezes eu sinto que tem umas qualidades de intuição diferenciadas se você trabalha a sua sensibilidade de um ou de outro jeito. Enfim, a minha intuição dizia, vai no Zoom. Investe nesse Zoom. Aí eu aprendi a mexer. Até hoje eu não sei mexer direito, mas eu aprendi a mexer para dar aula. Muito bom. Né? Eu precisei de ajuda depois com as aulas, quando eu ganhei os editais, né, em 2021. Graças porque aí o Rafa, o pessoal da Movicena, me ajudou a dar as aulas mostrando com ilustrações e papapá, que eu não sabia e não sei até hoje mexer. Aí, bom, enfim,
5 trabalhos apareceram, 2 editais. Quer dizer, o final de 2020, que foi quando o negócio todo enrolou, e o nosso país negacionista com esse presidente que é um desgoverno, que é um desserviço à nação, quando ele começou a negar, e começou o negócio a ficar feio, eu me mantive dando aula no Zoom e comecei a fazer uns trabalhos que não totalmente, entre aspas, inútil, mais inútil do que a arte já é, né? E aí eu comecei a fazer uma leitura aqui, uma leitura ali, e de repente essas leituras viraram trabalhos. Viraram trabalhos. Onde eu, através do vídeo, através do Zoom, aqui estamos no vídeo também, né? Através do Zoom, através do vídeo, eu comecei... eu fiquei estudando também. Eu tinha um cara que dava aula para TV e eu fiz um pouco para entender. Eu até fiz uma brincadeira num dos estudos sobre o Zoom. Eu não conseguia como me comunicar, não conseguia entrar. Eu fiz uma brincadeira com isso, fiz um quadro brincando com isso, de 1 minuto. Bom, enfim. Daí apareceram trabalhos em 2021, fruto dessa minha imersão no nada. Sem perspectiva, eu fui entrando, e aí eu ganhei o edital do Fomento, do Caminantes, o edital do PROAC, que a gente fez um trabalho sobre o processo do trabalho, e 3 ainda teve outro. Foram 6 trabalhos, porque eu esqueci de um que foi feito em casa, que foi um prêmio que eu ganhei de histórico. Uau. Em dança, que foi o último trabalho de 2021 que eu fiz. Aí entrei em 2022. Nada! Aí eu não posso dizer que foi nada, não posso, porque o Marcos Moreno me convidou para fazer uma coisa ótima, linda. Em janeiro a gente fez o lançamento do livro, que é fruto desse projeto do Fomento. A gente fez esse lançamento, aí o Marcos Moreno me chamou para fazer um trabalho lá na Oswald de Andrade, que foi ótimo, sobre o Vila Lobos, que eu também estou tentando ver se eu amplio esse trabalho, que é um trabalho curtinho, para fazer ao vivo. Quer dizer, a gente fez ao vivo, mas ao vivo num outro enredo, com um pouco mais de mergulho. Estou pleiteando pelo PROAC. Aí fiz isso. Estou fazendo esse filme, estou fazendo audiobook. Audiobook também, que eu adoro audiobook. Adoro ficar em pé, diante da tela e ficar lendo para as pessoas. Eu gosto disso. Eu só descobri quando eu fiz. Eu fui chamada por causa da voz, que acharam que era bacana. E aí eu fiz e falei, meu Deus, isso é bom. Eu gosto disso. Porque às vezes você só descobre quando você faz. Sim, com certeza, né? Eu nunca tinha feito. Quando eu fiz, eu falei, eu gosto disso. Isso tem a ver comigo. Eu quero fazer mais. Aí veio a pandemia. Aí eu fiz fiz 2 livros, parou 2 anos e meio, e agora me chamaram, e esse mês de junho foi o mês em que eu fiz a leitura de um livro sobre o Holocausto, um livro lindo de uma mulher chamada Hedy... um nome romeno, tá? Peraí, porque eu chamava de um jeito, eu tive que corrigir, e eu achei esquisita a correção, então, Hedy Fried. Eu chamava de Hidfried, porque é em romeno, né? Mas aí me corrigiram lá, porque a gente faz todo o trabalho e depois tem as correções. E todas as vezes que tinha Hidfried, eu tive que dizer Hedfried. Tentei achar qual que era o sentido, a referência, mas não consegui. Várias línguas, e sueco, porque ela mora na Suécia. Sueco, finlandês, norueguês, todas as línguas. Eu juro que eu fiz essa pesquisa para saber porque era a Red. Mas, de todo modo, o livro é maravilhoso. Maravilhoso. São perguntas que me fazem sobre o Holocausto. Esse eu acabei de fazer. Nossa, né? Legal.
Muito legal, muito legal. Tem mais alguma coisa que eu fiz? Ah, eu fiz leituras. Parece que eu fiz um monte de coisa, mas é que é tudo assim. A remuneração é... Demorada? Não só demorada. Se fosse só demorada. Ela é demorada e ela é... o mínimo para você se manter. O mínimo. É inacreditável como estamos, no momento em que estamos, com relação a essa questão. Inacreditável. Quer dizer, não é inacreditável. Com o governo que a gente tem, isso é o mais óbvio que poderia acontecer. Com certeza. É tentar fazer com que a gente não apareça, não exista. Não é aparecer como imagem, é não existir como ser humano. Né? Bom, enfim. Não, com certeza. Eu acho que você trouxe vários parâmetros assim relacionados ao teu presente atual. Nossa! Ah, não. E no meu presente, claro, já escrevi vários projetos, o pessoal dá uma oficina, fica louco, porque é muito projeto para poder ter alguma perspectiva a partir de agosto, por exemplo. Nós estamos em julho, né? Sim, com certeza, né? Então, para dar continuidade ao trabalho, porque... E mais, depois de você fazer 6 trabalhos, eu ganhei um prêmio por causa desses trabalhos. Eu faço esses trabalhos todos e, de repente, um trabalho aqui. Um trabalho ali. Um trabalho ali. Outro trabalho ali. Você sente aquele vazio. Com certeza. Porque somos potências em ação. Somos potenciais de ação e ação também. Potência de ação. Então, se não tem trabalho, a gente se sente... Não, o negócio já é inútil, né? E a gente ainda não tem a perspectiva de fazer isso. Inútil, mas é um inútil do qual ninguém vive sem. Né? A arte é esse lugar de ligação entre tudo e entre todos, que ninguém pode viver sem e, no entanto, não tem utilidade. Mas por quê? Porque a utilidade é ligar e essa ligação é invisível. É muito delicada, não é concreta. Sim. Né? Mas a gente sabe que é isso que está ligando a gente aqui. É um saber sensível, né? É um saber sensível, exatamente. E o que você projeta para o seu futuro? Eu estou vendo um filme Ai, como é o nome daquele comediante maravilhoso? Ele faz de conta que ele congelou na imagem. Ele está falando com alguém, aí é difícil, ele dá a resposta, Aí a pessoa... Eles uma pausa. Gera uma pausa, quer dizer, a imagem congelou, não tem o que dizer. Não dá para falar nada, porque não tem internet, a internet está fraca, entendeu? Ele é hilário. Agora ele está com um quadro que ele fica brigando com uma abelha. É muito bom, muito bom. Bom, enfim, o futuro, não sei, quer dizer, muitas perspectivas. Com certeza. Mas o que virá, não dá para saber. Eu acho que assim, também a arte tem esse lugar de colocar você no presente, né? Você projeta, mas o que está acontecendo aqui somos nós conversando, isso é o trabalho, isso é a coisa, né? Então, eu ficar imaginando que eu vou fazer isso, aqui, não. Eu sei que eu vou fazer o filme porque está programado, mas depois não sei. Pode surgir várias outras coisas. Muitas outras coisas. Espero que muitas outras coisas apareçam e que eu dê vazão a essa... Eu posso só desejar, né? Que dê vazão a essa potência criativa que está aí em mim. Nossa, maravilhoso. Mas com certeza vai, viu? Você pode ter certeza que vai. Bom, a gente vai para o nosso próximo quadro, que é o 2 para lá e 2 para cá. Peraí. Durante você pode beber. Tá. Não, é porque estava falando muito. Bom, no 2 para lá e 2 para cá, é onde a gente olha para tua trajetória, né? Para alguns pontos, né? Da sua história. E aí, eu queria te perguntar, como a dança iniciou na sua vida, assim? Ou quando você começa a olhar e falar assim, é por esse caminho que eu quero seguir. Por esse caminho que eu quero seguir. Por esse caminho... por esse caminho que eu quero seguir, conscientemente, eu acho que quando eu vim de Recife para o Rio,
E no Rio eu fiz essa transformação aí que eu te falei, que olharam pro meu pé e falaram, isso não vai dar, e de repente eu estava sendo. Eu acho que quando isso aconteceu, a própria circunstância de estar naquele meio foi me levando. Claro que muita gente fez como eu fiz a escola e não seguiu, né? Mas quando eu me formei, já que eu tive essa história lá do entrar para já estava ali dado, porque eu tinha destaque, porque tinha uma facilidade, porque gostava muito, tinha um gosto, entende? Um gosto. Eu acho que esse gosto, a memória que eu tenho desse gosto aparecendo, foi quando eu estava fazendo uma barra de balé clássico, eu comecei com balé clássico, e eu estava fazendo um grand plié, olha só, que aquela grande dobradura, e eu fiz esse movimento, e a Gerry Maretsky, que é uma bailarina que tem uma história que agora está mais ligada com a educação somática no Rio de Janeiro, estava nessa minha escola da Flávia Barros dando aula. Quando eu fiz isso aqui, que eu olhei para ela, eu sabia que ali uma coisa estava... Eu tive a intuição de que alguma coisa de outra natureza, de outro espaço tinha acontecido. Que era isso que a gente chama o gosto. Sentir o gosto. E aí foi essa pessoa que me convidou para ir para o Rio de Janeiro, que me preparou para a escola, entendeu? Mesmo tendo todos os problemas, todas as questões que eu tinha, ela acreditou que eu ia seguir esse caminho. Então, muita gente vai te dizendo, né? Eu tive, digamos, guias, anjos, que foram me encaminhando para isso se tornar um modo de vida. O último anjo, talvez posso dizer, é o Klaus Viana, que falou, inclusive, que eu deveria fazer teatro, que eu precisava falar também. Então, acho que isso determinou... São pessoas que te encaminham, assim, né? Não sei até que ponto é a escolha ou você vai sendo advertido de que você deve fazer aquilo, entendeu? Olha, eu acho melhor você fazer isso, ou você poderia, talvez... Podia não dar certo também, mas rolou, né? Mas rolou. Super, né? Bastante, Até hoje eu faço isso. Até hoje, não é que eu faço isso. Isso é minha referência do olhar, né? É o movimento. Tanto no teatro como em todas as ações no teatro, também é essa referência desse olhar do movimento que eu fui para o Grupo Tapa trabalhar com eles, porque eles falam, eu fiquei encantada com eles, não só com as direções do Eduardo Tolentino, mas porque ele falava que a palavra era movimento, que a palavra era dança, entendeu? A palavra dança, e que tem corpo a palavra, né? E eu fiquei encantada com isso, porque eu acho que intuitivamente eu já sentia isso. Sim. E que era isso que me atraía, entendeu? Então, importantíssimo. Nossa, fundamental. Fundamental. E dentro desse processo, Mari, quando você passou por esse processo do Rio, você já falou sobre esse processo, né? De ter essa transição da companhia, e aí esse encontro do Klaus. E a Angel. Protetor. E como que foi esse processo de investigação com eles? Teve algo que te marcou, além desse acolhimento? Sim, teve. Porque foi um processo de acolhimento também, né? Junto com eles, assim, teve algo que te marcou mais? Teve um momento, por exemplo, porque assim, pelo menos na minha história, os acontecimentos mais sutis são os que ficaram para mim, por exemplo. No encontro com o Klaus, Klaus e Angel, eu lembro de uma aula, eu não sei exatamente qual que era o lugar, o espaço onde a gente estava fazendo aula. Era uma aula, um curso que o Klaus estava dando de expressão corporal. Eu nunca sei se eu olho para cá ou se eu olho para cá. Tanto faz. Ah, é? Ah, que ótimo, que bom, porque eu tenho uma tendência a olhar para cá e depois essa câmera está ligada em mim também. Enfim. Aí eu estava fazendo a aula e, de repente, a gente estava brincando com
o Klaus estava dirigindo a gente para trabalhar com os lençóis. Uhum. E eu lembro que eu fiz um movimento e o lençol tocou no meu braço, no meu antebraço, e eu falei, senti, tive a sensação do movimento. Era como se eu tivesse feito aquele movimento, foi tão forte que até hoje eu falo, eu sei que é essa sensação que eu tive, entendeu? Eu tenho a memória dessa sensação, porque foi um movimento que eu falei, pode ser diferente, tudo pode ser diferente. Eu posso fazer um movimento e ter a sensação da minha pele, eu posso me sentir integralmente vivendo em cada célula, fazendo o movimento. Essa noção eu não tinha antes de conhecer o Klaus. Eu fazia, mas muito mais voltada para um olhar externo, para a forma, para a beleza da forma, para a qualidade da forma esteticamente apreciável pelas linguagens que eu aprendi, do que por esse movimento mais interior que topa com o desconhecido e de repente está sendo. Dá para entender? Ficou muito... Não, dá, sim, dá, então tá. Porque ali eu falei, nossa, é outro mundo. Esse é outro mundo. E aí eu fui mergulhando cada vez mais nesse viés de trabalho. Tanto é que eu fiz eutonia, porque era um trabalho que também o Klaus, de onde ele bebia, né? E também o Body Mind Movement, esse trabalho de ligação entre corpo e mente, que é mais ligado com a matriz americana, mas maravilhosa, que é a Bainbridge Cohen, e o Mark Taylor, que veio para cá, para o Brasil. Então, eu estou seguindo bastante nesse trabalho de educação somática e tentando também aí fazer uma conexão com o trabalho cênico, tanto falando aqui, como fazendo o audiobook, ou fazendo o teatro, entendeu? E dançando. Utilizar isso em tudo. E na vida, né? Porque a vida, depois de um tempo, vai confundindo um pouco com o trabalho. Fica uma coisa que... Né? Vai unindo, né? Vai ligando. Vai ligando, com certeza. E, bom, dentro dessa tua trajetória, você foi pro exterior. Sim. Né? Num período, assim. Aí você teve a possibilidade tanto de dançar, né? E aí eu queria perguntar pra você, tem um comparativo, assim, entre o Brasil e os países que você passou, os lugares que você passou? Se existia muita diferença, tanto seja no pensamento ou nos modos de produção que essa dança ela era produzida? Eu fui... Olha, falar pra você que quando eu fui pra França, anos 80. Nós estamos em 2022. Mas lá na época de 80, quando eu era aqui no Brasil. Muito diferente, porque as necessidades de sobrevivência, inclusive, eram outras, né? Então, é muito diverso o modo de pensar naquele momento e agora, por exemplo. Na construção agora, porque passou muito tempo, era muito jovem se comparado com agora, né? Então era realmente muito diferente, muito diferente. Mais uma coisa que me marcou bastante nessa questão da cena é que o fato de eu ter investido há poucos anos em fazer trabalhos na rua veio da minha relação com a rua na França, quando eu estava lá. Que aí eu descobri a maravilha que era, primeiro porque via coisas que eu considerava ótimas sendo feitas na rua, no metrô, né? E aquilo me encantou. Eu falei, não, vou fazer isso. Então, eu experimentei e quando eu vim para cá, não imediatamente, mas alguns anos depois, quando eu tive a oportunidade de ter mais gente junto comigo trabalhando, eu falei, agora eu vou investir nesse lugar do espaço urbano. E aí eu entrei de cabeça, como eu podia, né? Uma equipe super jovem que vinha das escolas de dança e da faculdade onde eu dei aula, né? A faculdade AMB Morumbi. Então, foi todo um trabalho pedagógico também,
Tanto para eles como para mim, que nunca tinha feito esse investimento com mais gente, de ir para a rua com mais gente, né? E qual que é a importância da dança ocupar esses lugares urbanos, assim? Na época que eu fiz isso, né, já vão alguns anos, aí até 2014, né, 2022, né, faz um tempo já que esse movimento foi feito. Na época, inclusive porque agora eu nem pensaria em fazer isso, do jeito que estamos, nem arriscaria também, né. Mas na época, para mim, foi um modo de sentir o movimento e a dança com qualidades que eu nunca tinha sentido, sabe? Porque o grupo, primeiro que o grupo acolheu a ideia, eu tinha o apoio total da Ana Terra, que na época também fazia pesquisas com o espaço urbano. Então foi fundamental, e ela era professora dos alunos da maioria dos alunos que eu escolhi para fazerem parte da companhia. Então foi fundamental o olhar da Ana Terra para o sentido de estar no espaço urbano com a dança, com o movimento, com esse olhar diferenciado. Então foi muito importante, tem uma memória muito, muito intensa no meu corpo do que isso gerou em mim de vontade e vou falar a palavra poder, mas no bom sentido, não no poder de autoridade, mas sim, de poder da vontade, de ir contra a resistência do espaço, sabe? A resistência do outro a ver, sabe? De ir contra... Quer dizer, de seduzir o outro para um outro lugar do olhar, um outro lugar de ser no corpo, sabe? Outra possibilidade. Então, isso eu tenho guardado em mim. Tem esse germe dessa experimentação muito forte. Muito bom. Bom, é claro que a gente precisa falar da quantidade de premiações que você recebeu, né? E aí, dentro desse processo, além de você ser uma pessoa, uma artista premiadíssima, né? Só pra gente falar aqui pra todo mundo, gente. A Mari, ela, em 2021, no ano passado, ganhou a PCA, com menção honrosa no teatro por trabalhos realizados em teatro e teatro-dança. Indicada aos prêmios de APCA 2018, Governo do Estado de São Paulo 2018 e Bravo em 2018. Pelo solo Fados e Outros Afins. Ganhou os prêmios Denilton Gomes, 2015, 4 APCAs, 4 APTESPs e Mambembe, de melhor atriz coadjuvante. Indicada... Não terminou, tá, gente? Próxima folha. Indicada ao prêmio Shell de melhor atriz no ano de 2009. Eu queria te perguntar, assim, qual é a importância desses prêmios para você e o que isso mudou a percepção na sua trajetória e carreira? Até bem pouco tempo atrás, eu não tinha noção da importância de ter sido premiada assim, tá? Mas, a partir de determinado momento, eu comecei a perceber que eu acho que talvez porque estou ficando cada vez mais velha, porque esse é o nosso destino, eu comecei a perceber que isso era importante, que isso tinha um peso, né? Tinha um peso no sentido de ser validada como artista, de ter suporte também para fazer as coisas. E aí comecei a valorizar mais e agradecer muito o fato de ter essa benesse de ser reconhecida como uma artista que vale a pena ser vista, vale a pena ser ouvida, né? Então, eu agradeço demais, assim, e foi muito emocionante agora em 2022, aqui, foi um mês passado, receber o prêmio lá do APCA, com essa noção agora que eu tenho do peso que tem, ser reconhecido e continuar, mas pela questão da continuidade, pela dificuldade que foi todo esse processo. E eu acho que se tem alguma coisa que eu super desejo, assim, é que mude
essa condição em que a gente está vivendo agora, sabe? E que esses prêmios, que essa validação me ajude a dar suporte a quem quer que isso mude, sabe? No sentido de dizer, acredite que é possível mudar, porque vai mudar, entende? Vai mudar, porque não pode continuar do jeito que está. Não mesmo. Né? Então, quando eu fui receber esse prêmio agora, eu agradeci demais, muito. Eu nunca me senti tão reconhecida, sabe? Ainda mais que era um prêmio de teatro, e todos os prêmios que eu ganhei, não as indicações, mas os que eu ganhei, quase todos eram de dança. E esse era de teatro. Mas só que é um teatro que reconhece a dança, entende? Que reconhece essa fronteira entre dança e teatro como uma linguagem. Isso eu achei grande. É importantíssimo, não né? é? Com certeza. Pois, enfim. Maravilhoso. Bom, dentro dos seus projetos, 20 anos de companhia Mariana Muniz, de teatro e dança. Maravilhosa, adorei, gente. Dentro desse processo... o trabalho, desculpa. Acredito, tá vendo? Mas nesses 20 anos, assim, da companhia Mariana Muniz de teatro e dança, teve alguma coisa específica que te marcou? E aí, aproveitando, existe uma dificuldade de fazer essa junção dessas interlinguagens por onde você transpassa, assim? Na verdade, assim, essa ligação, essa transposição, essa intersecção, esse borramento de fronteiras, isso acontece, não vou dizer naturalmente, porque a gente estuda muito e treina muito para que a cena seja viva. Então, não é que é natural, mas existe sim, à medida que você vai fazendo e lidando com a sua história e sua técnica e seu modo de pensar, as coisas e as inquietações por você ser ou tender para determinado tipo de caminho, isso vai te dando matéria, vai te configurando como linguagem também. Sim. Né? Como criação de linguagem. Claro que eu estou pensando aqui que eu não teria essa... Não é facilidade, porque eu não tenho essa facilidade, não tenho facilidade nenhuma, mas eu não teria essa ousadia de fazer esse movimento se eu não treinasse muito e não tivesse ajuda. Ajuda que eu digo é equipe, sabe? Um parceiro que é totalmente cúmplice, que é o Cláudio Gimenez. Se não tivesse ele, aliás, ele, em determinado momento da minha trajetória, foi uma pessoa que olhou para mim e falou assim, você precisa voltar para a cena, porque teve um momento em que eu saí da cena, fiquei 3 anos só dando aula. Ele falou, você precisa voltar para a cena. Então, esse é um anjo, esse é o meu anjo também. Então, tem uma ajuda também para ir constituindo linguagem, né? Equipe de produção, sabe? Equipe de gente que faz luz, que são olhares que vão direcionando sutilmente o seu trabalho também, né? Sim. Claro que você tem que ficar sensível a isso. Com certeza, né? Você, como criador, tem que estar sensível. E também quando você é intérprete, né? É fundamental que você seja canal, né? Tem essa sensibilidade aguçada, né? Eu acho. Eu sinto. Muito legal, Mari. Perguntando A gente está partindo já, assim, para o processo, assim, de finalização. Acho que uma coisa que tem pegado muito... E aí, vivenciando essas últimas experiências que eu tive, seja de ver projetos ou de ouvir as outras pessoas e tal... Você deve ter visto muita coisa. Muito. Não é assim, quando a gente vê muita coisa, a gente vai criando um corpo de percepção, de diferenças, mesmo que a gente não queira. Isso aparece, isso é da mente nossa, do nosso corpo, da nossa mente. Sim. Essa diferenciação, essa percepção das diferenças, né? Sim. E aí apareceu uma coisa pra mim que eu fiquei muito pensando, assim, em te perguntar, assim...
tem se pensado cada vez mais em projetos intergeracionais, assim, que mesclassem, né, as gerações com mais gerações e mais gerações, tudo mais, para proporcionar outros pensamentos. Sim. Eu queria te ouvir, assim, qual que é a importância desses encontros intergeracionais? Nossa, toda a importância, porque, por exemplo, agora, quando a gente fez o livro e a gente colocou no site, né, o e-book, muitas pessoas que fizeram parte da companhia entraram em contato, que já estava distanciado, entraram em contato totalmente emocionados pelo fato de a gente ter documentado e valorizado todo o trabalho que a gente fez conjuntamente. Sim. Entendeu? Então, é fundamental essa conexão com essa trajetória, né, que chama trajetórias, né, inclusive, com essa trajetória que a gente realizou, né? Muito bom. E, pra gente caminhando pro final, te pergunto, tem convites pro segundo semestre? Tem alguma coisa que tá rolando ou que vai rolar? A gente já falou aqui, gente, pra pegar e ficar de olho nas redes sociais, que ela já falou assim que tem algumas coisinhas aí que estão surgindo, mas tem algum convite que você gostaria de deixar pra galera? Convite. Convido a todos. Muito bom, gente. É ótimo quando a cerveja começa a fazer efeito. Muito bom. Convido a todos, para todos os trabalhos que, por acaso... Eu tenho uma professora que fala que não existe acaso. Ela fala que está tudo já mais ou menos escrito e que você só vai se direcionando pelas linhas de força que... Um pouco como a gente faz com o movimento para ser econômico, né? Você percebe as linhas de força que te atravessam e você faz o movimento com menos esforço. Ela fala isso, que a gente fica sensível e segue o caminho que essas linhas de forças astrais, cósmicas, nos determinam. Então, eu convido todo mundo para me seguir nesses caminhos que o destino colocar, e espero que eu consiga fazer pelo menos uma das peças que eu estou pleiteando, porque já estava ensaiando, inclusive, e uma dos movimentos de dança que também não era originalmente dança, mas que é ligado com literatura. Tomara que pelo menos 2 desses trabalhos, são vários que eu estou pleiteando, porque também não paro, eu faço isso é a minha vida. Então, tem muitos trabalhos, mas pelo menos 2 desses aconteçam, comecem a ser movidos nesse final de ano. 2 ou 3. Maravilhoso, se for 3, melhor. Então a gente já entendeu que é seguir esses caminhos. Seguir esse caminho traçado pelas galáxias, pelo cosmos, que te diz respeito, você e o cosmos. Arrasou, muito bom. E agora, pra gente caminhando aqui pro final, nosso penúltimo quadro, que é o jogo rápido. Ai, meu Deus. Então vai funcionar o seguinte, eu vou te falar uma palavra. Eu vou te falar uma palavra e aí você tem que me responder. Tomara que eu sirva de inspiração. A primeira coisa que vier na sua cabeça. Ai, peraí. Então, vamos. Tá bom? Tá. A primeira coisa que vier é assim, tá? Tá. Não vale ficar... Sim, vagando, né? Vamos lá. Primeiro. Corpo. Voz. Urbano. Cidade. Geração. Nós. Dança. Tudo. Continuidade. Vida. Memória. Agora. História. Sempre. Você. Nós. Oh, maravilhoso! Nossa, viu? Foi bom! Não esperava. Achei que ia ser difícil pra caramba. Não, foi rapidão. Ai, mas é que você é bom nisso, né? Tá vendo? Você é o jogo Você abre caminho. Ai, que bom. Muito bom. Bom, para nossa última pergunta, a gente sabe que o nosso corpo, que a dança em si,
é a nossa voz quando a gente tá em cena, né? Não tem como. Por mais que a gente possa utilizar a voz como um instrumento também dessa composição, o nosso movimento é o que comunica. Sim. Seja pro público, para quem estiver assistindo a gente por vídeo, por qualquer outro meio, né? E aí, eu queria te perguntar. Fale. O que você gostaria de dizer pro mundo que ainda não foi dito ou que precisa ser lembrado, reforçado para que seja de fato ouvido? Nossa, muito grande isso, mas o que me acontece agora é falar dos afetos, da afetividade, do reino do sentimento, do reino da percepção do outro como alguém que te dá a mão e dar a mão para o outro, de construir junto, de trazer o afeto para a cena, sabe, para o mundo, para que a gente tenha um mínimo de vislumbre, de possibilidade de paz para a construção. Porque, claro, não existe paz sem luta. Tá aí dentro, tudo junto. Mas sem o afeto, sem a noção de que o outro é um irmão e que junto com o outro a gente pode construir alguma coisa melhor e pode se melhorar, não existe possibilidade nesse mundo de continuidade, de ser sempre melhor, sabe? Afeto, reino do afeto, de se sentir afetado e afetar o outro no melhor. Perfeito. Gente, é isso. Eu quero agradecer muito a você que acompanhou a gente aqui no Cena hoje e que acompanhou essa live. Só relembrando que este projeto ele foi realizado e promovido via Secretaria Municipal de Cultura, via o Núcleo de Fomento à Dança da cidade de São Paulo, pelo Projeto Sapiens, né? A produção é da Movie Cena Produções Artísticas e a realização é do Grupo Corpo Molde, Secretaria Municipal de Cultura e Cooperativa Paulista de Dança. Mari, eu queria agradecer muito a tua participação, a tua disponibilidade, por liberar também o espaço para que a gente pudesse fazer. E agradecer muito pela tua fala, pelo teu compartilhamento da tua trajetória e, enfim... Obrigada. Muito feliz e muito honrado hoje de ter... Muito obrigada. Eu que agradeço, porque foi ótimo. Eu senti muita conexão e uma inteligência sensível, muito aberta, né? Isso permite que a gente troque, né? Sim. Muito bom. Obrigado. Muito obrigada mesmo. E convidamos vocês, gente. Convido você também, Mari, para mais um quadro. Para acompanhar as nossas lives, gente, desse Cena nessa terceira temporada que tá incrível, tá bom? Então pega, curte, compartilha, a gente vai deixar todas as redes, sites e informações para vocês acompanharem e seguirem os caminhos aí da Mariana Muniz, tá bom? Muito obrigado e tchau, tchau. Até a próxima. Obrigada.